Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos então com os sermões, com a espiritualidade quaresmal, sob a orientação de São Leão Magno. E hoje, meus caros, o título do texto de São Leão Magno é: A Palavra de Deus nos alimenta para a vida eterna. Diz São Leão Magno: caríssimos, fomos ensinados pelo magistério de nosso Redentor que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. São Lucas capítulo 4, versículo 4. E que convém ao povo cristão, em qualquer grau de abstinência que seja estabelecido, desejar alimentar-se mais da palavra de Deus do que do alimento material. Aqui ele está dizendo que é preciso constantemente se alimentar da palavra de Deus, mais ainda do que consumir alimentos, né? Então, se nós temos o costume de comer durante três momentos durante o dia, por exemplo, café da manhã, almoço e janta, 4, 5 vezes durante o dia eu vou meditar a palavra de Deus, 10 vezes, 20 vezes, né? Só o Santo Terço já são 5 mistérios, 5 vezes, né? Então, a meditação da palavra de Deus deve ser constante, mais até do que consumir comida, do que alimentar-se, o consumo espiritual deve ser maior. E continua São Leão Magno: abracemos, pois, este solene jejum com redobrada devoção e com fé muito atenta, celebrando-o não como dieta estéril, como exigem frequentemente a fraqueza do corpo e a doença da avareza, mas com grande generosidade. Isso aqui é muito interessante. Fazer jejum, sim, mas com redobrada devoção e fé muito atenta. Celebrando não como dieta estéril, como exige frequentemente a fraqueza do corpo, né? Uma busca por uma dieta simplesmente por dieta. Ou a doença da avareza, né? O avarento chega a ponto de estar tão ligado a essas coisas, que ele é avaro, apegado, que ele acaba até esquecendo de alimentar-se. Existem casos do avarento que nem se alimenta mais direito, né? Mas com grande generosidade. Precisa ser generoso. Estejamos, pois, entre aqueles a respeito dos quais a própria verdade afirma, falando agora São Leão Magno, né? E aí ele cita Mateus 5, 6, São Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Diz São Leão Magno que as obras de devoção constituam nossas delícias e alimentemo-nos destes alimentos que alimentam para a eternidade. Alegremo-nos em amenizar os pobres, que aumentarão as nossas riquezas. Alegremo-nos em vestir aqueles cuja nudez cobriremos com as vestes necessárias. Façamos sentir nossa humanidade aos enfermos em sua fraqueza, aos exilados em suas provações, aos órfãos em seu abandono, às viúvas desoladas em sua tristeza. Prestando esta ajuda, nenhuma pessoa deixará de se tranquilizar com alguma porção de benevolência. Veja, então, agora ele está falando das 7 obras de misericórdia, tanto espiritual quanto material, né? Então, para a prática disso, praticar isso, você vai estar ajudando os outros, sendo luz, sendo instrumento de Deus na vida dos outros, e você vai estar ao mesmo tempo se transformando. Você vai se transformar. Você, a partir dessa experiência com Deus, dessa purificação, dessa penitência, você vai ser transformado por Ele. Então você vai ser um luzeiro, você vai ser uma luz, você vai ajudar os outros, não porque você quer, não, mas porque você deve, porque você vai sentir isso, porque Deus vai nos impulsionando. O Espírito Santo nos impulsiona, o amor de Deus nos impulsiona, né? Como diz São Paulo, caritas Christi urget nos, em latim. A caridade de Cristo nos impele, nos lança. O amor de Deus nos faz sair de nós mesmos e ir à procura dos nossos irmãos e irmãs para ajudá-los. E segue São Leão Magno: qualquer retorno é grande quando o coração é grande. E a medida de nossa misericórdia ou de nossa compaixão não depende dos limites de nossa riqueza. Não depende disso. Segue São Leão Magno: a grandeza da boa vontade tem sempre o seu mérito, ainda que se tenha poucos recursos, ainda que se tenha poucas coisas. Mas essa grandeza da boa vontade é muito importante.
E segue, por fim, São Leão Magno: as esmolas dos ricos são maiores e menores daquelas dos pobres, mas o fruto de suas obras não difere se animado pelo mesmo amor. É a intensidade do amor, é a intensidade da entrega. Pode ser rico, pobre, pode ser quem for, depende do grau, depende da intensidade do amor, da entrega. Com que amor que você faz isso? É o próprio amor de Deus, o amor divino, o Espírito Santo que nos impele, o amor divino que nos lança. O próprio Senhor Jesus nos convida e nos lança a praticar as obras de misericórdia. E é nesse sentido, então, que nós temos que sempre estar atentos. Para o louvor de Cristo. Amém. O Senhor onipotente e misericordioso nos conceda alegria e paz, emenda de vida, tempo de fazer sincera penitência, graça e consolação do Espírito Santo e perseverança nas boas obras. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.